Fala, meus amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria. Hoje nós vamos falar nessas 3 horas de aula de rito sumaríssimo e depois de recursos, temas dos mais importantes para as provas de TRTs. Vamos começar com o rito ou procedimento sumaríssimo, depois vamos para a teoria geral dos recursos e recursos em espécie, para a gente lembrar o cabimento de cada um dos recursos. Que nós temos aqui 9, 10 recursos que nós vamos lembrar o cabimento. Então sejam muito bem-vindos, vamos iniciar sem perder tempo, como se diz, já na tela com o rito ou procedimento sumaríssimo. É uma matéria que cai muito nos concursos, a gente sempre está encontrando questões aqui e elas muito que se repetem. Então, fazendo ali um bom número de questões relacionadas ao rito sumaríssimo, daqui a pouco você vai responder absolutamente todas elas de olhos fechados, é bem tranquilo mesmo, porque há uma grande repetição, a gente vai tomando apenas cuidado com alguns pontos. Então vamos lá, ó. Primeiro ponto que nós vamos tratar, artigo 852A da CLT, dos mais importantes, vai receber um asterisco aqui. Eu pergunto para vocês, qual é a competência do rito sumaríssimo? Quais são os processos que são levados a este rito sumaríssimo? Pelo artigo 852A da CLT, aqueles de valores de até 40 salários mínimos quando do ajuizamento. Então, primeiro ponto, se a ação ela tem um valor até 40 salários mínimos, se o valor da causa é até 40 salários mínimos, ela será submetida ao rito sumaríssimo. Cuidado para você não confundir com o rito sumário. O rito sumário, aqui no processo do trabalho, ele não é tão importante quanto o sumaríssimo, mas nós temos que lembrar, o rito sumário é para as ações de até 2 salários mínimos. Está previsto na CLT? Não. Na Lei 5584 de 70. Então, Lei 5584 de 70 prevê o rito sumário para as ações de até 2 salários mínimos, ok? Até 40 mínimos sumaríssimo, após 40 mínimos ordinário. Toma cuidado porque as bancas adoram colocar aqui 60 salários mínimos para você confundir com o sumário do processo civil. Principalmente, se você estuda processo civil e processo de trabalho, tem que tomar esse cuidado para você não se enganar, para você não embolar. Então, lá no processo civil, o rito sumário, ele vai até 60 mínimos. Aqui o sumário vai até 2 salários mínimos e o sumaríssimo vai até 40. O sumaríssimo é o mais importante. Só que qual é a grande pegadinha aqui, pessoal? Vejam, o valor da causa, R$20 mil. Ó, R$20 mil, menor do que 40 salários mínimos, ok. Sumaríssimo, calma. Olha quem é parte. Olha se no polo passivo não tem a União, Estado, município, Distrito Federal, uma autarquia, uma fundação de direito público. Dá uma olhada se no polo passivo não tem um ente de direito público. Tem. Você tem ali a ação que o Bruno ajuizou em face da empresa de limpeza e subsidiariamente em face da União, porque tinha terceirização e a União tem ali responsabilidade subsidiária. Opa, tem o Estado, tem o município. O que acontece? R$20 mil, menos do que 40 salários mínimos, ok, não vai para o sumaríssimo. Olha o detalhe. Você pode ter um valor inferior a 40 mínimos, mas a ação não tramitará no rito sumaríssimo. Por quê? Porque eu tenho a exclusão da administração pública, dos entes de direito público. Então, ó, União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas estão excluídos do rito sumaríssimo. Isso chove em prova. Chega a ser chato aqui de tanto que isso cai em prova. Esses entes não participam do rito sumaríssimo. Tiver essa galera aqui no processo, é ordinário. Independentemente do valor, se tiver União, Estados, blá, blá, ordinário, ok? Vamos lá. E se tiver
uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Aí participa normalmente do rito sumaríssimo. Por quê? Sociedades de economia mista e empresas públicas não estão excluídas porque têm natureza jurídica de direito privado. Se elas têm natureza jurídica de direito privado, elas são igualzinho o açougue da esquina. Açougue da esquina participa do rito sumaríssimo? Participa. Então, sociedades de economia mista e empresas públicas também. Ok? Toma muito cuidado com isso. Esse é o primeiro ponto dos mais importantes que nós temos aqui no rito sumaríssimo. Depois, petição inicial. Isso daqui cai bastante, meus amigos. Cai bastante. O artigo 852B da CLT traz informação sobre pedido e sobre endereço. O pedido tem que ser líquido, ou seja, tem que ter valor da causa. Depois da reforma trabalhista, o ordinário a gente sabe que também passou a ter o valor da causa obrigatório. Só que não tinha, até 2017 o ordinário não tinha valor da causa, o sumaríssimo tem desde o ano de 2000, quando ele foi inserido. No ano de 2000, o legislador inseriu o rito sumaríssimo e desde essa época trouxe o valor da causa como uma obrigação. Então o pedido tem que ser líquido, tem que ter valor da causa. Eu não posso simplesmente falar eu quero aviso prévio, não, eu quero tantos R$1.000 de aviso prévio, eu quero tantos R$1.000 de férias. Então eu vou falando qual é o meu pedido, que é certo, determinado, e liquidando, colocando o seu valor. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o endereço tem que ser completo e correto. O endereço completo e correto. O endereço do reclamado tem que ser completo e correto. Isso porque, meus amigos, qual que é o grande detalhe aqui? Porque não há citação por edital neste procedimento. Isso que é o mais importante que a gente tem que tomar bastante cuidado. Não há citação por edital no rito sumaríssimo. É por isso que o endereço tem que ser completo e correto. Tá, vamos lá, eu esqueci o valor da causa. Não liquidei todos os pedidos. Não coloquei o valor de todos os pedidos. Ou então voltou a informação dos Correios de que o endereço não está completo, não está correto, que não tem aquele destinatário lá. O que vai acontecer nas duas situações? Não tem valor da causa e o endereço está errado. Ó, arquivamento do processo. Arquivamento do processo. Faltou o pedido líquido. O endereço não está completo, não está correto, nós vamos para o arquivamento do processo. Uma pergunta bem comum que a gente recebe, tá, mas não caberia a emenda da petição inicial para trazer o valor da causa, ou então para trazer novo endereço atual? Não. Para concurso, não. Por que não cabe emenda da petição inicial? A ideia ela está absolutamente certa no plano teórico. Pô, vamos emendar, é melhor do que arquivar, mas para concurso não. Para concurso não cabe emenda. É arquivamento do processo mesmo. Por que não cabe a emenda? Por uma opção do legislador. O legislador optou por, desde já, arquivar o processo. Arquiva, extingue sem resolução do mérito para ajuizar outro. É mais rápido do que conceder emenda de 15 dias úteis para depois o juiz analisar e, se for o caso, até mesmo arquivar o processo porque você não cumpriu com a emenda. Ó, é muito mais rápido, é muito mais célere a gente simplesmente arquivar esse processo e ajuizar outro. Opção do legislador. Então, neste caso aqui, não vai caber emenda da petição inicial. Depois, poderes instrutórios do juiz. Vamos dar uma limpada em tudo aqui. Pronto, sumiu. Então, 1, 2, 3. Poderes instrutórios do juiz. O que é isso? O que o artigo 852D da CLT fala? Poderes instrutórios porque estão relacionados à produção de provas. E o que significa dizer que o juiz tem os seus poderes instrutórios? O juiz é que vai definir as provas que serão produzidas naquele processo.
Ninguém requereu perícia. Se o juiz entende que cabe perícia, que é necessária a perícia, ele defere a prova pericial. Todo mundo pediu perícia, ele acha que não precisa, ele indefere. É o juiz que comanda, deferindo, indeferindo as provas. Então nós teremos a produção das provas que o juiz entender necessárias. E teremos o indeferimento daquelas que ele entender desnecessárias, protelatórias. Às vezes a parte quer produzir uma prova pericial, por exemplo, porque sabe que demora. E aí ela vai ganhar tempo no processo. Se o juiz percebe que não precisa de prova pericial, que é só para ganhar tempo, só atrasar o processo, ele vai indeferir em nome dos seus poderes instrutórios. Então o juiz que vai definir, que vai decidir as provas que serão produzidas, ok? Todas as provas são produzidas ali, independentemente de requerimento da parte. Nós não temos isso no processo do trabalho. Vamos ficar na tela, vamos falar sobre conciliação. Conciliação. Artigo 852-E da CLT eu coloquei a qualquer momento do processo. Olha o que acontece aqui, meus amigos. Quando eu falo de momento de conciliação, aqui no processo de trabalho, já lhe vem à mente, tranquilamente, que existem aqueles dois momentos obrigatórios de tentativa de acordo. Então, estou lá na minha audiência, audiência una, então, aberta a audiência, feito o pregão, chamadas e presentes as partes, o juiz vai perguntar se tem acordo. Primeira tentativa obrigatória de conciliação, vamos ver se tem acordo. Não tem acordo, toca o barco. Toca o barco, defesa, produção de provas, daqui a pouco razões finais. Terminadas as razões finais, nós vamos para onde? Tem acordo? Tem acordo? E agora, tem acordo? Vocês pensaram melhor? Não, não tem acordo. Vamos sentenciar. Percebam, ó, que eu tive dois momentos obrigatórios de tentativa de conciliação. No início da audiência e ao final, após as razões finais. Esses dois momentos, eles se mantêm. Só que o artigo 852-E da CLT ainda diz o seguinte, que o juiz deve tentar o acordo a qualquer momento do processo. A ideia aqui é tentar o acordo a qualquer momento do processo. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil nós fazermos acordo nesses processos menores. Estamos falando de processos de 40 salários mínimos, 40 e poucos mil reais. É muito mais fácil você fazer acordo num processo de 40 e poucos mil reais do que um processo de 300 mil, de 400 mil reais. Então vejam, se é mais fácil na teoria, vamos tentar. A qualquer momento o juiz deve tentar esta conciliação, este acordo. Vamos para o quinto ponto aqui, ó, dos mais importantes, audiência. Olha o que acontece aqui, pessoal. Quando a gente lê o artigo 852-C da CLT, a gente lembra de uma regra geral de que a audiência no processo ela é una. Então, a nossa regra geral de que eu terei uma única audiência naquele processo, que vai ser de conciliação, instrução e julgamento. De vez em quando, dependendo de algumas particularidades do processo, nós temos mais de uma audiência, ou porque faltou alguma testemunha, faltou a parte, tem que fazer perícia, são as situações mais comuns que a gente acaba tendo 2, 3 audiências. Mas, uma regra geral, uma única audiência de conciliação, instrução e julgamento, em que nós vamos concentrar todos aqueles atos processuais que nós já conversamos. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma audiência una, só que com um detalhe, e aí algumas pessoas leem e não entendem o que o artigo 852-C da CLT está falando. Ó, eu tenho um prazo máximo para a realização da audiência de 15 dias. O que significa um prazo máximo de 15 dias para a realização da audiência? Eu vou ajuizar a ação hoje e no máximo 15 dias tem que estar sendo realizada a audiência. Aí o dispositivo fala, mesmo que precise de pauta especial, ali o juiz pode criar pauta
especial de audiência, mas essa audiência deve, regra geral, ocorrer em até 15 dias do ajuizamento da ação. Seria o ideal porque na audiência eu já não posso ter a sentença. Então, se a audiência vai ser realizada em até 15 dias do ajuizamento, é porque provavelmente eu posso ter sentença em 15 dias. Imagina um processo que vai tramitar em 15 dias. O mais rápido que eu já participei foi 1 mês e meio. Pô, foi muito rápido. E por quê? Também porque o juiz proferiu sentença oralmente na audiência. 1 mês e meio foi muito rápido. Agora, na nossa teoria de concurso, se for do rito sumaríssimo, tem que ser no máximo em 15 dias. Então, a audiência vai ser realizada em no máximo 15 dias. E aí vamos pensar o seguinte: antes da audiência, eu fui lá e apresentei os documentos junto com a minha defesa. Antes da audiência, protocolei pelo PJE, pelo processo eletrônico, a minha defesa e os meus documentos. O autor não teve acesso ainda. O juiz ele vai abrir aquela defesa em audiência. Ele mesmo vai ler, o juiz vai ler a defesa para ver quais são os pontos controvertidos, qual que é a dúvida do processo, vai dar uma olhada ali nos documentos que foram juntados, até mesmo para ver se precisa produzir algum outro meio de prova ou não. Dependendo da situação, a gente tem que abrir para que o autor apresente a sua réplica, ou seja, a sua manifestação à defesa, à contestação. Então veja, o autor ajuizou a ação, apresentou a petição inicial, o réu apresentou a defesa. Dependendo desta defesa, eu tenho que abrir agora para a oportunidade de réplica do autor. Que situação é essa? Se eu, por exemplo, estiver arguindo alguma preliminar de mérito, o autor tem direito de apresentar a sua manifestação. Se eu estiver alegando algum fato novo, também tem direito. Fora que, sobre os documentos que o réu está juntando, o autor tem direito a apresentar manifestação. Eu, autor, quero apresentar, sim, manifestação sobre os documentos. Quantos dias eu tenho, excelência? Dias? Não. Agora. Ué, como assim? Dá uma olhada nos documentos e apresenta a sua manifestação. Você não vai ter dias para fazer ali 1 milhão de páginas, escrever para depois o juiz perder um tempão lendo aquilo. Nada disso. Celeridade. Você quer apresentar manifestação em relação aos documentos? Agora. Apresenta aí. Dá uma olhada e fala que o serventuário vai reduzir a termo, vai colocar no papel. É assim que funciona? Sim. Olha aqui, ó, artigo 852H da CLT fala em manifestação imediata sobre os documentos. Então eu tenho, ó, manifestação imediata sobre os documentos apresentados. Agora, maior pegadinha que existe. As bancas insistem nisso daqui, hein? Você não vai cair nessa pegadinha, não. Prova pericial é possível no rito sumaríssimo. Mas, Bruno, perícia demora, o rito sumaríssimo, ele quer ser ágil, como é que vai ser possível? Sendo. Concurso é assim, você tem que ser prático. Prova pericial, possível. As bancas criam a maior história de que a prova pericial não seria possível frente à celeridade que se impõe ao rito sumaríssimo, blá, 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 blá. Só balela, pessoal. Rito sumaríssimo tem que ser rápido? Sim. Mas se tiver necessidade de produção de prova pericial, nós vamos produzir. O que o parágrafo 4º do artigo 852H da CLT fala, que nós vamos realizá-la apenas quando necessário, apenas quando indispensável. A gente vai ficar fazendo perícia à torto e direito, não. Quando for indispensável, quando for necessário, nós teremos a prova pericial. Vai ser a prova pericial aqui possível, ela pode ser realizada
Aqui, uma das maiores pegadinhas, isso cai muito em prova, as bancas são enjoadas aqui, cobram isso toda hora, tanto que daqui a pouco, depois de fazer vários exercícios sobre sumaríssimo, você já coloca isso na mente e não erra mais, ok? Depois, ponto 6, ó, produção de provas, isso cai ainda, cai, galera. Impressionante como cai número de testemunhas por procedimento. No rito sumário, 2 por cada parte. Cada parte tem direito a até 2 testemunhas, 852H da CLT. Então, ó, se fosse, deixa eu completar aqui, ó, se fosse o ordinário, 3 testemunhas para cada parte. Se fosse o inquérito para apuração de falta grave, até 6 testemunhas para cada parte. No sumaríssimo, para aumentar a celeridade, a gente reduz e coloca 2 testemunhas. Qual é a pegadinha que eles adoram colocar nos concursos, que eu já vi recentemente? 2 testemunhas por fato. 3 testemunhas por fato. Não, é por parte. Leia a petição inicial da minha reclamação trabalhista. Rito sumaríssimo. R$40 mil. Leia. Veja os fatos que eu aleguei. Rapaz, é fato demais. Olha a quantidade de pedido que eu fiz. Rapaz, tem 20 pedidos aqui. Tudo de pouquinho valor. Aí deu R$40 mil. Porra, mas 20 pedidos. Coisa pra caramba. Como é que você vai provar todos esses 20 pedidos? Como é que você vai fazer a prova de todos esses fatos aqui? Através de 2 testemunhas. Se eu tenho um fato só, se eu tenho 300 fatos, 2 testemunhas apenas. Por quê? Porque é por parte, não é por fato, ok? 2 por parte, como nós colocamos aqui. E olha um detalhe importante, intimação de testemunhas. O que você lembra do procedimento, do processo de trabalho como um todo? Intimação de testemunha. Testemunha é intimada previamente? Não. Existe rol prévio de testemunhas? Não. Não tem rol prévio de testemunhas. Não tem aqui intimação prévia de testemunhas. O artigo 825 da CLT diz que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação ou notificação. Ué, Bruno, lembra aí, como é que elas vão comparecer então? Ou eu vou levar, eu vou pedir para elas irem. Fulano, vai lá no dia tal, por favor, pelo amor de Deus, para ser minha testemunha. Estarei lá, tranquilo. Pá, no dia ela vai. Ótimo. Levei, ótimo. Não tem rol prévio, não vou colocar no papel, não vou colocar na minha petição inicial quem são as minhas testemunhas. Não tem rol prévio, não tem intimação prévia, é feito surpresa. Chegou no dia da audiência, é que as partes vão saber quem são as testemunhas da outra, ok? Só que vamos lá, eu falei que eu pedi, liguei, implorei, mandei mensagem para fulano de tal, fulano falou, não, eu vou, com certeza, estarei lá. Que dia e hora que é que eu vou anotar aqui, porque eu estarei lá, pode ter certeza. Aí, porra, massa, senti firmeza, e no dia o filho da puta não foi. Caraca, cadê esse canalha? Cadê? Não veio, e aqui que eu faço agora? Ó, requeira ao juiz a intimação dele. Como ele faltou, você pode requerer a intimação da testemunha. Só que aí vem um detalhe indispensável do rito sumaríssimo, que cai muito em prova. O juiz ele vai falar o seguinte, ok, prove o convite que foi formulado à testemunha, que eu faço, que eu defiro a intimação dela. Prove que você convidou a testemunha para estar aqui, e aí eu vou realizar a intimação. Então surge para a gente a necessidade da prova do convite formulado à testemunha para que o juiz determine a sua
intimação. Se eu provei o convite, ótimo. Se eu não tenho como provar o convite, o que vai acontecer? Eu vou perder a minha testemunha. Ela não foi, eu não tenho como fazer prova do convite, eu falei com ela de boca, ali não tenho como fazer essa prova. O que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter mandado um e-mail, um WhatsApp, tinha que mandar uma carta com a R, eu tinha que ter algum documento ali para levar para o juiz, para mostrar, olha aqui a prova do convite, ela foi convidada para comparecer, não faltou para o juiz realizar essa intimação. E aí percebam, meus amigos, que essa prova do convite é só aqui no rito sumaríssimo. No rito ordinário não tem. Isso daqui é exclusivo do sumaríssimo. É exclusivo do sumaríssimo. Não tem aqui no ordinário. Então, ó, 2 testemunhas por cada parte e também essa prova do convite, sob pena de você ter a perda da sua testemunha, ok? Depois, pessoal, próximo passo que nós vamos ver é isso daqui, está voltado para o juiz, ó. Impugnações julgadas de plano. 852G da CLT, voltado para o magistrado. Impugnações julgadas de plano. O que significa impugnações julgadas de plano? O juiz, ele pegou a defesa, ele pegou a contestação. Lá na contestação tem várias impugnações, que nós vamos chamar aqui de preliminares de mérito. Então, na defesa, na contestação, tem várias preliminares de mérito. Falando de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, aqui esse processo tem que ser remetido para a Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal. Então, vários ali, uma alegação de incompetência absoluta. Tem a alegação de inépcia da petição inicial. Tem a alegação aqui de falta de valor da causa, que geraria o arquivamento do processo. Tem a alegação de perempção. Várias alegações. Essas alegações, que recebem o nome aqui de impugnações, devem ser julgadas de plano, ou seja, na própria audiência. De plano é o quê? Na hora. Na própria audiência. Artigo 852G da CLT. Vejo que não tem que deixar para depois. Não, depois decide. Não, depois decide nada. Decide agora. Para evitar a prática de atos desnecessários, de atos inúteis. Para que você vai deixar o processo caminhar, praticar atos processuais, produzir provas, para na hora da sentença falar, rapaz, é mesmo, vou ter que extinguir sem resolução do mérito e jogar tudo no lixo. Claro que não. O de plano significa na hora, o mais rápido possível, para evitar perda de tempo e dinheiro, para evitar perda aqui de atos processuais, para não realizar atos processuais que depois serão julgados no lixo, ok? E depois, sentença na própria audiência. Então, ó, sentença na própria audiência. Como regra geral, a nossa sentença, ela é oral. Ao final da audiência, o juiz vai ali decidir. Só que tem uma parte da sentença que é muito enjoada de fazer, principalmente de forma verbal. Por quê? Porque é a parte da sentença que a gente chama de relatório, que é um resumo dos principais acontecimentos. É como se o juiz fosse pegando ali o processo e anotando, defesa de florestais, alegando isso, audiência no dia tal, deferido isso, prova testemunhal produzida assim, assado, prova pericial assim, assado, razões finais assim, tá. O resumo, o relatório é um resumo do processo, um resumo dos principais acontecimentos do processo. É chato de ser feito verbalmente, oralmente. Por isso que neste rito sumaríssimo, para facilitar a vida do juiz, para ele poder proferir essa sentença mais rapidamente possível, nós temos o quê? Dispensa de relatório. Então, artigo 852I da CLT dispensa o relatório, não precisa aqui. A gente já parte direto para onde? Vamos lá, parte direto
para fundamentação e dispositivo. Fundamentação e dispositivo já parte direto para as outras partes da sentença. Só que vamos lá, é proibido fazer o relatório? Claro que não, é dispensado. O juiz não precisa fazer, diferente de vedado. Se tiver vedado, não é proibido, está dispensado, ok? Proferiu a decisão. Verbal, oral, se eventuário foi reduzindo a termo, colocando no papel, na ata de audiência, eu fui ouvindo, você foi ouvindo, eu fui ficando puto, porque eu fui perdendo, você abrindo o sorriso, ó, acabou a sentença, a gente sabe quem perdeu, quem ganhou, porque perdeu, porque ganhou, o que vai acontecer? Nós já sairemos intimados hoje desta sentença. A intimação dessa sentença vai ser na própria audiência, a gente já está ciente da sentença, o que vai fazer com que amanhã, se for um dia útil, vai ser o primeiro dia já do prazo recursal. Então, ó, recebemos a intimação hoje na própria audiência, amanhã é dia útil? É, então primeiro dia do prazo recursal. Não vai ter essa história de depois ser intimado por diário oficial, não. Você já foi intimado ou intimada na própria audiência, ok? Então, muito cuidado com este ponto. Aqui, artigo 852-I da CLT. E aí a gente fecha essa parte do rito sumaríssimo, extremamente importante, que cai muito em prova. Volto aqui a falar, estou sendo chato até, mas volto a falar, não deixe de estudar, de ler esses artigos de 852A a 852I da CLT, porque esse bloco pequeno de artigos representa uma grande probabilidade de acerto das suas questões. Vamos começar agora uma das partes mais importantes que nós temos aqui do processo do trabalho, que é a parte de teoria geral dos recursos. Então, recursos é uma aula especial, é uma parte muito importante do processo do trabalho para os nossos concursos. Então, vamos lá, ó. Vamos começar aqui. Ah, não, perdão, ainda tem recursos, só que no rito sumaríssimo, ó. Depois que a gente vai para recursos, ó, come mosca. Ó, então, recursos aqui no rito sumaríssimo ainda. 2 pontos, apenas para aí sim nós entrarmos na parte de recursos, ó, come mosca. Então vamos lá, no rito sumaríssimo, nós temos uma particularidade em relação ao recurso ordinário e ao recurso de revista. Para acelerar o julgamento do recurso ordinário no rito sumaríssimo, nós fizemos algumas restrições no 895, parágrafo 1º da CLT. Então, para dar uma acelerada aqui no julgamento, porque não adiantava nada acelerar só em primeiro grau e o processo travar e empacar no tribunal. Então, para acelerar um pouco mais, o 895, parágrafo 1º da CLT diz o seguinte: nos processos do rito ordinário, do rito sumaríssimo, o recurso ordinário não vai ter revisor. Se você estiver no rito sumaríssimo, interpuser o recurso ordinário, ele não vai ter a figura do revisor, só o relator. A gente só vai ter o relator que vai analisar o processo e vai mandar para o julgamento sem desembargador revisor, ok? Fora que, para acelerar, o representante do Ministério Público do Trabalho vai ofertar parecer oral. Nada de conceder tantos dias para nós termos ali a manifestação do Ministério Público. Não, o Ministério Público tem que participar? Ok, então apresenta parecer oral, se o recurso tem que ser provido, se ele tem que ser improvido, se ele tem que ser inadmitido, se for o caso, então parecer oral aqui do MPT. Depois, recurso de revista mais importante, 896, parágrafo 9º da CLT. Isso cai tanto em prova, para que dá até raiva. Ó,
896, parágrafo 9º da CLT. Chove, mas chove de alagar as provas. Destaque na sua CLT, que vai falar do recurso de revista. Então vejam, em relação ao ordinário, a gente não tem restrição de cabimento. Não tem, porque o cabimento já é bem restrito. Então, cabimento continua sendo ali de sentença do rito sumaríssimo, se for alguma outra ação de competência originária dos tribunais, mas regra geral, nós temos aqui simplesmente sentença. Já em relação ao recurso de revista, o que houve foi no cabimento mesmo. A restrição que foi imposta por esse parágrafo 9º é do cabimento. Não cabe recurso de revista aqui no rito sumaríssimo em todas as situações do rito ordinário. Não. É bem restrito. Então pode ser que eu tenha uma decisão contrária aos meus interesses e eu não possa interpor o recurso de revista? Sim. Pode ser que você tenha uma decisão contrária aos seus interesses, que você não consiga interpor um recurso de revista, simplesmente porque as matérias não estão aqui. As matérias, olha, as 3 matérias que podem ser alegadas. Só são essas 3 matérias aqui. Eu só posso alegar no recurso de revista do rito sumaríssimo que houve violação, tá aí a Constituição Federal, súmula do TST e súmula vinculante do Supremo. Só isso. Violação da Constituição Federal, súmula do TST, súmula vinculante do Supremo. Quando você fala, Bruno, súmula do TST engloba as OJs também? Não. Não cabe na violação de OJ. Cabe na violação de súmula. Será que cabe na violação de lei federal? Volta lá, ó. Lei federal. Não tem ali lei federal, então não cabe na alegação de violação de lei federal. Só Constituição Federal, súmula do TST, súmula vinculante do Supremo. Ok? Então, bem restrito realmente. Agora sim, nós fechamos o rito sumaríssimo e vamos começar a parte de recursos trabalhistas, uma das mais importantes, como eu tinha falado antes, para as nossas provas. E aí a gente vai começar aqui tratando de peculiaridades dos recursos trabalhistas. Quando a gente fala essas peculiaridades, é porque nós estamos comparando principalmente processo civil com processo do trabalho. Então eu tenho os recursos do processo civil, eu tenho os recursos do processo do trabalho que são um pouco diferentes, peculiares. Então existem algumas diferenças, algumas peculiaridades em relação a este processo do trabalho, a esse recurso que é interposto no processo do trabalho. Primeiro delas, famoso já, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT, irrecorribilidade imediata, deixa eu comer um S aqui, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Ó, decisão interlocutória não cabe recurso. Lá no processo civil cabe? Cabe. Lá no processo civil, de decisão interlocutória, você vai interpor o recurso de agravo de instrumento. Lá no processo civil, interlocutória, agravo de instrumento. E aqui, de interlocutória, cabe que recurso? Nenhum. Mas não posso, em 8 dias, interpor nenhum recurso? Não. O princípio, a ideia, a regra é irrecorribilidade imediata das interlocutórias. Decisão interlocutória não cabe recurso de imediato. O que significa dizer de imediato? Que você vai ter que esperar. Pode ser que você tenha uma decisão interlocutória contrária aos seus interesses. Você fez um pedido de tutela de urgência, liminar, ok? Você pediu liminar, a gente chama de tutela de urgência, de reintegração ao emprego. O juiz negou, o juiz indeferiu. Você não vai poder recorrer.
Recurso não, você vai esperar. Esperar ser proferida decisão final. Quando for proferida a decisão final, aí o que vai acontecer? Se ela for contrária aos seus interesses, também você recorre dela. Qual é a decisão final? A sentença. Então, pedir reintegração liminar, tutela de urgência, indeferiu. Vou esperar. Aí espera. Proferida decisão final, sentença. Se for favorável, ótimo. Beleza, resolvido o problema. Se também for desfavorável à sentença, você vai interpor recurso ordinário, o nosso famoso RO, ok? Mas não cabe agravo de instrumento, não cabe nenhum recurso de imediato. A técnica utilizada aqui é a técnica do aguarde. Isso que consta no 893, parágrafo 1º da CLT, ok? Depois, segunda particularidade, inexigibilidade de fundamentação. Inexigibilidade de fundamentação, artigo 899 da CLT fala em simples petição. O recurso vai ser interposto por simples petição. O que significa aqui falar que o recurso vai ser interposto por simples petição? Meus amigos, não precisa fundamentar. Essa é uma regra, óbvio, mais teórica do que tudo. Se você vai recorrer, você vai fundamentar qual é o erro, mas na teoria não precisa. Recurso é interposto por simples petição, não há necessidade de fundamentação. Tem exceção? Tem. Recurso para o TST. Súmula 422 diz que recurso para o TST tem que ter fundamentação, senão ele não é admitido. São tantos requisitos, quando a gente vai interpor um recurso para o TST, transcendência, você tem ali também pré-questionamento, as próprias hipóteses ali de cabimento, como divergência, que é impossível você comprovar, você demonstrar sem fundamentar. Então, o recurso para o TST tem que ter fundamentação. Os demais, simples petição, sem necessidade alguma de fundamentação, ok? E aí, depois, outro ponto bem importante, efeito meramente devolutivo. Quando a gente fala em efeito meramente devolutivo, é porque não há efeito suspensivo. Recurso trabalhista não tem efeito suspensivo, só efeito devolutivo. Olha isso daqui, meus amigos. Eu vim e interpus um recurso ordinário da sentença. A sentença, ela me condenou. Então, estou ali condenado por sentença a pagar R$100 mil. Interpus o recurso ordinário. O que vai acontecer com aquela decisão, com aquele processo? Vai ser devolvido a apreciação ao tribunal. Como foi o juiz do trabalho que proferiu a decisão, e eu estou alegando que a decisão está errada, nós vamos devolver a apreciação dessa matéria ao Poder Judiciário. Falando judiciário, analisa de novo aí, porque eu acho, na minha visão, que o juiz ele se equivocou ao me condenar. Analise aí, estou devolvendo para você. Só que não vai suspender a decisão que me condenou a pagar R$100 mil. O que significa dizer que a outra parte, ainda beneficiada pela sentença dos R$100 mil, pode requerer a execução provisória. Então, como não tem efeito suspensivo, pode ser requerida a execução provisória do julgado. O julgado está suspenso, está com seus efeitos suspensos? Não. Então nós podemos iniciar a execução provisória do julgado, ok? Dá para requerer efeito suspensivo excepcionalmente? Dá, mas é exceção. Regra geral, só efeito devolutivo. Dá para requerer efeito suspensivo excepcionalmente nos termos da súmula 414 do TST. Coloquei no cantinho ali para vocês. Súmula 414
excepcionalmente, diz que você pode requerer no próprio recurso a atribuição de efeito suspensivo, ok? Então, cuidado com essas três peculiaridades ou particularidades dos recursos trabalhistas. Vamos continuar, ó, juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Vamos entender como que ocorre o julgamento de um recurso. Aqui está um RO, por exemplo. Então, aqui está um RO que eu interpus em face dessa sentença que me condenou, que inventou que eu tinha que pagar 100 mil reais. Então tá ali, fiz a interposição do RO. Ele vai passar por uma primeira análise, por um primeiro juízo, para ver se estão presentes os requisitos, os pressupostos recursais. Ou seja, se eu preenchi os requisitos para a utilização do recurso. Então, ó, vamos ver se o Bruno interpôs o recurso correto, no prazo adequado, se ele podia recorrer, se ele fez os pagamentos devidos. Vamos fazer aqui uma primeira análise para ver se esse recurso pode ser admitido ou se ele precisa ser rejeitado. Aqui eu tenho, ó, o juízo de admissibilidade. Agora, nesse momento do juízo de admissibilidade, eu vou observar apenas, eu vou olhar apenas se houve o preenchimento dos requisitos para a utilização do recurso. Você pode interpor qualquer recurso? Não, tem que ser recurso cabível, recurso adequado. Pode ser o dia que você quiser? Não, tem que ser dentro do prazo. Aí é de graça? Não, tem que fazer o preparo, tem que fazer o pagamento. E qualquer pessoa pode recorrer? Não, só aqueles que têm legitimidade. E em qualquer situação eu posso recorrer? Não, só se eu tiver interesse recursal. Então é por aí vai. Primeiro eu faço a análise do juízo de admissibilidade. Se estiverem presentes todos os requisitos, se estiverem presentes todos os pressupostos, aí nós vamos para o segundo momento, que é o juízo de mérito. Agora sim, o Poder Judiciário vai analisar o mérito do recurso. O que é analisar o mérito do recurso? Verificar se eu tenho ou não razão quando afirmo que a decisão está errada. No meu recurso eu não estou falando isso? No meu recurso eu estou falando que a decisão está errada, por isso, por aquilo. Agora o tribunal, no juízo de mérito do recurso, vai verificar se realmente existe aquele erro, se a sentença está correta ou errada, e aí vai manter ou reformar esta decisão. Esse é o juízo de mérito. Então, primeiro eu fiz o juízo de admissibilidade só para ver se o recurso podia ser recebido, admitido, e agora no juízo de mérito é que eu analisei o fundamento, a decisão, para ver se a decisão está certa, se a decisão está errada, ok? E quem é que faz esse juízo de admissibilidade? Quem é que realiza? E nós vamos aqui para a nossa pirâmide. Então, ó, Vara do Trabalho, TRT, TST, Vara do Trabalho proferiu sentença e eu vou interpor o recurso ordinário. Então, eu tenho 8 dias úteis para interpor o recurso ordinário. A gente sabe que quem recebe o recurso é, em regra, aquele que proferiu a decisão, que nós chamamos de juízo aquo. Juízo aquo é o juízo que proferiu a decisão recorrida e que vai receber o recurso. Então, o juízo aquo é aquele que vai receber o recurso. Ele proferiu a decisão, então no meu exemplo ali, Vara do Trabalho. Então, 10ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu a sentença me condenando, eu vou fazer a interposição do recurso ordinário perante essa mesma 10ª Vara do Trabalho de São Paulo. Por quê? Porque ela vai realizar o juízo de admissibilidade. Ela, Vara do Trabalho, juízo aquo, vai realizar o primeiro juízo
de admissibilidade. É quem pela primeira vez vai analisar se estão presentes ou ausentes os pressupostos. Aí vamos falar o seguinte, ó, estão presentes. Botei mais aqui, então estão presentes. O recurso ordinário vai para o TRT. O TRT é o juízo ad quem? Porque é aquele que vai decidir, é aquele que vai julgar. Então o ACO é o que proferiu a decisão e vai receber o recurso. O ad quem é aquele que vai julgar o mérito do recurso. No caso, o TRT. Só que nós vamos dividir aqui em dois. Então, ó, quem fez o primeiro juízo de admissibilidade, vara do trabalho, juízo ACO. Então, vara do trabalho recebeu o RO. O que ela vai analisar? Está dentro do prazo? Foi feito os pagamentos? É o recurso cabível? Ele podia mesmo recorrer? Vamos ver o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Ó, todos ok, tudo certinho, perfeito, aí sobe para o tribunal. Chegando no tribunal, a gente vai ter a distribuição para um desembargador relator. Quando esse recurso chegar no tribunal, nós teremos a distribuição para um desembargador relator. O relator é o principal julgador daquele recurso, ele que vai conduzir o recurso até o seu julgamento, até a sua decisão final, ok? E aí percebam o seguinte, a primeira função desse relator é realizar novo juízo de admissibilidade. Nossa, vai analisar tudo de novo? Vai. Vai ver se o recurso é realmente adequado, como falou o juiz. Vamos ver se está dentro do prazo mesmo, como disse o juiz. Vamos ver se foram feitos os pagamentos, como diz o juiz. Vamos ver se ele tem legitimidade, analisa tudo novamente. É o segundo juízo de admissibilidade. Vai analisar tudo novamente. Está aqui, ó. Juízo de admissibilidade positivo também no relator, que vai mandar o processo para o colegiado. A partir do momento que ele admitiu, que ele diz que estão presentes todos os pressupostos, a gente passa a ter aqui a remessa para o colegiado. Beleza, o colegiado é a turma do qual o nosso relator faz parte. Então aquele desembargador relator, ele está vinculado, ele faz parte da segunda turma do TRT. Então o colegiado vai ser a segunda turma. Você vai ter o desembargador relator e pelo menos 2 outros desembargadores, para não ter empate, ok? Então essa que é a ideia. O relator admitiu, mandou agora para o colegiado, que é ele relator com 2 outros desembargadores. Então os 3 discutindo aquele recurso, pelo menos na teoria é assim, os 3 discutindo, debatendo se a sentença está certa, está errada, tem que mudar, assim, assado. Só que antes do colegiado, antes da turma partir efetivamente para o mérito do recurso, ele vai fazer o terceiro juízo de admissibilidade. Então a gente vai ter aqui o terceiro juízo de admissibilidade pelo colegiado, pela turma, é assim que funciona, ok? Vejam que essa questão do relator é importante porque o artigo 932 do CPC é que diz que o relator pode assim julgar. A gente não tem dentro da CLT nenhuma regra falando sobre isso, então a gente puxa do 932 do CPC. 932 do CPC diz que o relator poderá julgar monocraticamente quando, e aí trouxe as informações. O que interessa pra gente aqui quando houver a inadmissão do recurso. E a súmula 435 do TST diz que nós aplicamos de forma subsidiária, aqui até mesmo com a consideração em relação à utilização do CPC de forma subsidiária. Então, a súmula 435
do TST falando que o relator pode sozinho decidir a admissibilidade, ok? Estou falando aqui de pressupostos, requisitos, dando como exemplos ali geralmente tempestividade, cabimento, preparo. Vamos dar uma olhada aqui nos pressupostos de admissibilidade mais importantes que nós temos. Então, ó, primeiro ponto aqui, cabimento. Cabimento, qual é o recurso cabível? Ou seja, cabimento é a previsão legal da utilização de um recurso específico e correto. Para eu saber se aquele recurso ele é cabível ou não, se ele é correto ou não, eu vou analisar se há recorribilidade e adequação. Então, cabimento, ou seja, o recurso ser certo, errado, cabível ou não, é um misto de recorribilidade mais adequação. Primeiro eu tenho que ver se a decisão é recorrível ou não. Se for uma decisão interlocutória, não cabe nenhum recurso. Nenhum recurso vai ser aqui utilizado. De decisão interlocutória cabe algum recurso? Nenhum. Qualquer recurso que você interpuser, o judiciário vai falar o seguinte: não cabe não, não cabe. Agora, sentença é recorrível? Sim. Então eu vou interpor um agravo de petição. Não, porra, aí não. Qual é o recurso adequado, cabível para sentença? É o RO. Perfeito. Então a sentença é recorrível? Sim. O RO é adequado? Sim. Então o RO ele é cabível naquela dada situação. Qualquer outro recurso não será aceito. Depois, legitimidade. Quem pode recorrer? Parte vencida. Terceiro prejudicado. E Ministério Público Fiscal da Lei. Então, a parte que foi vencida tem legitimidade para recorrer. O terceiro, que não é parte do processo, mas foi prejudicado de alguma forma, pode também recorrer. E o Ministério Público, quando for fiscal da lei, poderá também recorrer se entender que houve violação da legislação. Todos esses que estão no 996 do CPC podem interpor recurso. Claro que por 99% das vezes é a parte vencida. Muito difícil você ter uma hipótese de terceiro prejudicado recorrendo no dia a dia, ou o Ministério Público recorrendo como fiscal da lei. A gente tem ali algumas ações que seriam específicas, bem certas, do MP participar do processo como fiscal da lei, e na prática eles não participam, como interesse de menores, por exemplo. Então, vamos lá. Esses são os legitimados, aqueles que podem interpor recurso. Depois, interesse recursal, que é o quê? Sucumbência. Então, interesse recursal, ou seja, sucumbência. Sucumbência é perda. Sucumbência é perda. Então, se eu perdi, eu tenho interesse em recorrer para modificar a minha decisão. Então, veja, eu fui condenado, eu perdi, eu fui condenado a pagar 100 mil reais. Eu falei, pelo amor de Deus, que absurdo, não, vamos recorrer, eu tenho total interesse em recorrer e modificar essa decisão. Ok, eu fui condenado. Só que qual que é o cuidado aqui? Sucumbência, eu coloquei como perda, não como condenação. Sucumbência não é uma condenação, não, é a perda. E a perda pode ser vista na seguinte situação. Eu queria a sua condenação ao pagamento de 100 mil reais. Eu queria que você fosse condenado a pagar 100 mil reais. Você foi condenado a pagar 90 mil reais. E aí? Houve sucumbência? Sim. Qual foi a sua sucumbência? 10 mil reais que eu não alcancei. Eu queria 100, consegui 80.
houve sucumbência de 20. Posso recorrer para conseguir esses 20? Claro que sim. E a outra parte pode recorrer para reduzir os 80? Óbvio. Neste caso, inclusive, houve sucumbência recíproca, sucumbência das duas partes, ok? Então, o interesse é a sucumbência, é a perda, não precisa estar condenado, basta que haja uma possibilidade de mudança, de se buscar aqui um incremento, uma melhora naquela condição jurídica da parte, ok? Depois, vamos para mais um aqui, vamos para o quarto, que é regularidade formal. Regularidade formal, já falou de questões de forma aqui. O que nós temos aqui? A única coisa que nós temos em relação à regularidade é a assinatura. Isso aqui é cada vez menos comum por causa do processo eletrônico, mas como consta, a gente tem que falar. O J120 da SDI1 do TST diz o seguinte, ó, a formalidade é a assinatura. Os recursos têm que estar assinados pelas partes ou por advogados com procuração. E aí olha o que acontece num recurso, pessoal. Nós temos duas petições. Isso é comum, é uma formalidade comum nos recursos. Eu tenho uma primeira peça e uma outra peça. São duas petições que se somam. Essa primeira aqui é de interposição. A segunda, petição das razões. A primeira é dirigida ao juízo ACO e a segunda é dirigida ao adquém. Então vejam, ó, petição de interposição. Redigi, vim aqui, ó, assinei. Petição das razões e esqueci de assinar. Caraca. E aí, o que a OJ 120 da SDI1 do TST fala quando há assinatura de uma peça só? Caraca, esqueci a outra peça. Tem algum problema? Nenhum. Nenhum. Se o recurso está assinado em algum dos dois ali, se ele está assinado em alguma das peças, está ótimo. Agora, não está assinada nenhuma peça. Nenhuma peça. O Bruno esqueceu de assinar aqui, esqueceu de assinar aqui. E aí, inadmissão direto? Não. Você tem necessidade de intimação para em 5 dias regularizar a situação. Então, ó, 5 dias para regularizar essa situação. Regularizou, problema resolvido. Não regularizou, vamos inadmitir. Perfeito? E aí chegamos ao preparo, que é o mais importante. Aqui o preparo eu coloquei para vocês como dois pontos aqui, custas e depósito recursal. Então falou em preparo, falou em dinheiro. Preparo é dinheiro que eu tenho que efetuar para poder recorrer. É o valor que eu tenho que gastar para poder recorrer, que pode constituir em custas e em depósito recursal. Galera, se eu não fizer o preparo, se eu não fizer os pagamentos devidos, se eu não pagar custas, se eu não pagar depósito recursal, o que vai acontecer com o meu recurso? O meu recurso ele vai ser inadmitido por deserção. Deserção é o nome que se dá à ausência de preparo. Deserção recurso deserto é o nome que se dá ao recurso que não teve o seu preparo realizado adequadamente. Coloquei ali que pode ser custas ou então custas mais depósito recursal. O valor das custas é um valor num percentual fixo que a sentença vai mencionar. Então, é um percentual fixo, a sentença vai mencionar. Então, para 100 mil reais, nós vamos colocar 2 mil reais de custas. Então, o juiz, ele vai na sentença falar custas 2 mil reais pelo reclamante, custas 2 mil reais pelo reclamado, e a parte que for recorrer tem que depositar essas custas. Fora depósito recursal.
Depósito recursal, ele vai ser realizado apenas pelo empregador. Depósito recursal, ele é realizado apenas, realizado apenas pelo empregador. Por quê, meus amigos? Pelo seguinte, vocês vão entender. RO, RR, dependendo do RO, estou arredondando, ó, você tem que depositar R$12.000. Dependendo do RR, R$24.000. São valores muito altos para recorrer. Por isso que é só o empregador que vai realizar estes pagamentos. Então, o empregador, ele foi condenado e ele vai recorrer, vai depositar custas mais depósito recursal. O reclamante perdeu e quer recorrer, vou pagar no máximo as custas. Por que no máximo? Porque pode ser que eu tenha aqui justiça gratuita. Se eu, reclamante, tiver justiça gratuita, eu não faço o pagamento. Simples assim, vou recorrer sem efetuar pagamento algum, ok? Agora, ó, mais importante aqui, essa OJ, ela foi alterada da água para o vinho em 2017. 2017, lembro como fosse hoje, a gente naquela época acordava assim, mudou. Mas mudou o quê? Da água para o vinho? Pô, podia? Não pode mais. Não podia e agora pode. Então foi essa época que foi abril de 2017 que nós tivemos a mudança dessa OJ, que hoje permite a complementação do valor. Se você errar na hora de depositar custas ou depósito recursal, você vai poder complementar. Então, ó, você vai poder aqui realizar a complementação, permite, pode, o relator vai te intimar para em 5 dias, complementar esse valor. A complementação, repito, pode ser de custas e de depósito recursal, qualquer um deles. Se você errou na hora de depositar custas, se você errou na hora de fazer o depósito recursal, você vai poder complementar em 5 dias. Complementou, ótimo, problema resolvido. Não complementou, deserção. Então, ó, não complementou, apesar de ter sido intimado aqui para em 5 dias juntar a diferença, não complementou, já era deserção. O valor que você tinha depositado, você não pega de volta, vai para o processo para pagamento da condenação. Tranquilo, muito cuidado com isso daqui. Vamos complementar. Ó, finalidade do depósito recursal. Pô, coloquei para vocês R$12.000 para interpor um RO. Porra, R$24.000, aqui arredondando, tá? Porque tem reais e centavos. Pô, R$24.000 para a gente realizar interpor esse recurso, não é demais, não, ó, claro que é. Então vejam, para onde que vai esse dinheiro todo? Por que ele é exigido? Qual que é a finalidade da realização desse depósito? Vamos lá, galera. Vou anotar aqui. A finalidade é garantir futura execução por quantia certa. Então, garantir futura execução por quantia certa. Esse daqui é a finalidade, ou seja, esse valor que você está depositando vai ser utilizado no pagamento da sua futura condenação. Se a sua condenação ela for mantida, haverá uma futura execução por quantia certa que pode estar garantida total ou parcialmente. Às vezes são valores menores e você acaba tendo que depositar quase que aquele valor todo ou o valor da condenação todo. Ou então é um valor maior que de 200, 300 mil reais, você vai depositar ali 12 mil, 24
R$ 1.000, então vai haver a garantia de parte apenas daquela condenação, mas serve para garantir futura execução por quantia certa. E aí essa quantia certa já faz com que a gente puxe, aqui ó, já faz com que a gente puxe a súmula 161. Súmula 161 vai falar o seguinte: a condenação em pecúnia é indispensável para que nós tenhamos o depósito recursal. Ou seja, o depósito recursal só vai ser implementado, só vai ser realizado quando eu tiver condenação pecuniária. Olha o tipo de condenação aí. Pecuniária é dinheiro. Olha aí na sentença qual foi a condenação. Foi condenação pecuniária? Ou foi numa obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, foi uma decisão declaratória? Ó, de todas essas, a gente só vai ter depósito recursal feito pelo empregador se tiver condenação pecuniária. Condenou ao pagamento de quantia, ok. Se for obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, declaração, não vai ter depósito recursal, ok? Só nos termos da súmula 161 do TST se nós tivermos condenação em pecúnia. Limites. Ó, isso aqui é importante. Súmula 128 do TST. Nós temos 2 limites para a realização desse depósito recursal. Ó, primeiro limite, valor da condenação. O que significa isso? Ninguém vai depositar mais do que o valor da condenação. O valor máximo, o primeiro limite é o valor da condenação. Se a condenação foi de R$10.000, não faz sentido você depositar 12.000. Ah, eu vou ter que depositar R$12.000 numa condenação de 10.000? Não, porra, não faz sentido. Então, o valor máximo que você vai depositar é o valor da condenação. Tá, mas se a condenação for 100.000, eu vou depositar 100.000? Não, porque aí entra o outro limite, que é o valor fixado pelo TST. O teto fixado pelo TST. Então, ao mesmo tempo, você não vai depositar mais do que o valor da condenação e você não vai depositar mais do que o valor fixado pelo TST. Eu estou utilizando esses dois aqui, ó, de forma arredondada. Então, considere-se que o teto do TST para o RO é R$12.000, do RR seria R$24.000. Ó, então ninguém vai depositar mais do que o valor da condenação. Condenação foi de 10.000, vou depositar 12.000? Não, 10.000. E ninguém vai depositar mais do que aquele teto ali. Se a condenação foi de 30, não vou depositar 30. No máximo para o RO 12, para o máximo do RR 24. Ok? Esses que são aqui os nossos limites que nós temos que lembrar. Depois uma grande pegadinha. Súmula 245 do TST traz uma grande pegadinha para a gente. Ó, eu tenho 8 dias para interpor o recurso ordinário. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho, ó, 8 dias para interpor o meu recurso ordinário. Porra, eu sou brasileiro. Sou brasileiro. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para o último minuto do último dia. Final de expediente lá, processo eletrônico, a gente pode peticionar até 11h59, então estou 11 horas da noite lá do último dia, aquela pressão danada para fazer o protocolo da peça. Aí eu venho aqui no último dia e interponho o RO e comprovo o preparo. Aquela correria do último dia, aquela loucura. Então eu venho lá e interponho no último dia o RO. Aí no último dia eu faço a comprovação do preparo. Aí eu falei assim, rapaz, nunca mais eu passo esse sufoco. Eu vou passar a utilizar metade do prazo agora. Então beleza. Aí na outra oportunidade, me lembrando daquele sufoco, o que eu falei? É ruim, hein? Não vou ficar nesse negócio de último dia, não. Ó, chegou no 4º dia, interpôs o RO. No 4º dia,
interpôs o RO. Só que o cliente dele não tinha a grana ainda para fazer aquele depósito de 12 mil, de 24 mil reais, não tinha grana. E aí eu desesperei, caralho, mas eu já fiz a interposição do recurso. E agora? No quarto dia eu já interpus. Será que eu tinha que ter comprovado o preparo no quarto dia? Aí vem a súmula para me salvar e falar, não, meu amigo, calma. Súmula 245 diz que a antecipação do recurso, o fato de você ter interposto o recurso de forma antecipada, não vai prejudicar a dilação legal, não prejudica o prazo, ou seja, você continua tendo até o 8º e último dia para comprovar esse preparo, ok? Então, ó, o fato de você ter antecipado a interposição do recurso não antecipa a necessidade de comprovação, porque a comprovação não é no ato de interposição, não é no prazo recursal. Prazo recursal, você tem ali todos os 8 dias, ok? Então, cuidado com isso. E mais, ó, reforma trabalhista. Dá uma limpeza aqui. Reforma trabalhista. Você vai ver que está lá no site do TST a súmula 426 falando de utilização de guia GFIP. O que é a guia GFIP? Guia de FGTS e Previdência Social. Então era a guia de FGTS. Então, pela súmula 426, o depósito recursal era feito, tinha que ser feito por essa guia GFIP, a guia de FGTS. Esqueça isso. Apesar da súmula ainda estar no site do TST, esqueça isso. Ela não mais se aplica, porque ó, ela não vai mais para a conta de FGTS. Ela é feita em conta judicial normal. Uma guia normal de conta judicial. Não é mais guia GFIP. O valor não vai mais para a conta de FGTS do empregado. Não vai mais para a conta de FGTS. É uma conta judicial. É uma conta que está vinculada àquele processo, à disposição daquele processo. E só pode ser movimentado por autorização judicial. Essa é a conta judicial 899, parágrafo 4º da CLT, e aí isso fez com que tenha melhorado um pouquinho o índice de correção, porque agora é o índice da correção da poupança, que não é grande coisa não, mas é melhor que a correção do FGTS. Antes a gente tinha o FGTS sendo remunerado só com o valor da correção de 3% ao ano do FGTS. Então, poupança é um pouquinho melhor ainda, tá bom? E para a gente fechar depósito recursal, vamos aqui para 2 pontos também da reforma, 2 parágrafos do artigo 899 da CLT, que foram inseridos pela reforma trabalhista, um tratando da isenção do depósito, é muito dinheiro, então vamos isentar, outro é muito dinheiro, vamos depositar metade apenas. Então, um vai falar de isenção do valor, outro vai falar de depósito do valor. Então, nós temos aqui esse ponto importante. Ó, qual que é a grande pegadinha que pode ser utilizado aqui, meus amigos? Ó, vamos colocar de uma cor diferente. Vamos aqui, ó. Entidade filantrópica e entidades sem fins lucrativos. Primeiro, não são a mesma coisa. Entidade filantrópica não é entidade sem fins lucrativos. Nem toda entidade sem fins lucrativos é caracterizada como filantrópica. Então, ó, cuidado com isso daqui. Essa é a grande pegadinha. Filantrópica está isento do valor. Não paga nada. Entidades sem fins lucrativos pagam metade. Então eles vão querer o quê? Vão querer bagunçar, vão querer inverter isso aqui. Filantrópica não paga nada.
Entidades sem fins lucrativos paga metade, ok? Então, ó, quem não paga nada é justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Não paga nada, isso não tem dinheiro para pagar a presunção de que não tem grana. Agora, tem grana, mas menos. Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. Esses até têm quantia, até poderiam pagar alguma coisa, então vão depositar a metade. Tá bom, meus amigos? A gente vai daqui a pouquinho voltar para falar de depósito recursal. Um abração.